pela pandemia, claro, como todos os ramos do direito, mas nós tivemos a possibilidade de proceder a uma reflexão que procurou, de alguma sorte, resguardar as circunstâncias daqueles que se veem envolvidos por relações jurídicas que apresentam na sua estrutura pelo menos um elemento de extraneidade. Eu ficaria por aqui, professora Ana Beatriz, preservando então o nosso tempo para ouvir os colegas e eventualmente procedermos a uma discussão mais adiante. Agradeço demais pela sua palestra, professor Gustavo. Esses reflexos da pandemia nessas relações de família, especialmente no âmbito do direito internacional, eles talvez fiquem um pouco menos explícitos, né? Mas eles são extremamente importantes e é muito bom que a gente chame a atenção, né? Porque essa questão das relações internacionais, do fato de você não poder ir de um estado para o outro, né, tem reflexos interessantíssimos, né? Esses dias mesmo estava passando uma reportagem sobre a adoção internacional e os índices simplesmente quase que baixaram a zero, justamente por essa questão que o senhor nos trouxe. Vamos dar continuidade, então, para respeitar o nosso tempo aqui, que é cruel. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Maria Rosa Loula. Ela possui mestrado e doutorado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professora da graduação e do doutorado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, é procuradora federal, atualmente atuando no contencioso estratégico em tribunais superiores da Procuradoria-Geral Federal. Professora Maria Rosa vai falar sobre a Covid-19 e as instituições do direito internacional. Professora Maria Rosa, a palavra é sua. Bom, obrigada, professora Ana Beatriz. Eu também queria só começar aqui agradecendo o convite da ESA e do Conselho Federal da OAB, louvando a iniciativa, porque realmente é louvável que nesses tempos a gente consiga congregar tantas pessoas para refletir sobre os impactos, né, da pandemia no direito, né, que de fato cabe a nós, advogados e professores, estudiosos, praticantes, né, do direito internacional, essa reflexão também. Queria dizer que é uma honra e uma alegria estar nesse painel entre amigos, colegas e que compartilham, né, principalmente essa paixão pelo direito internacional. Então, começando aqui com a minha fala, eu queria trazer, na verdade, algumas reflexões sobre as instituições do direito internacional, aqui meio aquela zona cinzenta entre público e privado, né? As instituições que suportam os dois, como os tratados, a ideia de soberania, né? Direitos humanos, né? E questionar um pouco como é que as instituições do direito internacional privado, o direito internacional como um todo, estão respondendo ao desafio que a pandemia tem colocado. Primeiro, eu acho que, antes de tudo, a gente podia já fazer uma digressão sobre a própria instalação do estado de emergência de saúde internacional, né? Como é que o mundo inicia esse processo de pandemia? A partir da manifestação de uma organização internacional, qual seja a OMS, uma organização internacional da qual o Brasil faz parte. Então, em 12 de março de 2020, a OMS decreta oficialmente estado de pandemia por conta do coronavírus. E aí, de pronto, surgem aquelas dúvidas. E também aqui eu serei leviana de tratar essa questão na frente do professor Gustavo e na frente do professor Valério, que se debruçaram tanto sobre essa questão. Mas é possível a um Estado que faz parte da OMS descumprir recomendações da OMS, ignorar
aquilo que a OMS estabelece, né, o estado de pandemia, o estado de emergência em saúde internacional, que implicações tem isso? São implicações, vamos dizer, de direito internacional clássico? Talvez não. Mas é preciso que o mundo todo se reúna e se debruce sobre essas instituições, entenda como melhor manusear esses conceitos e esses desafios, porque senão não haverá como enfrentar satisfatoriamente a pandemia. Então, por exemplo, a OMS determina por suas recomendações obrigações de reporte, né? O clássico também, a obrigação de reporte de 24 horas, que tem aquela questão se a China obedeceu ou desobedeceu, mas parametriza um pouco parâmetros de reporte, porque isso tem, na verdade, uma implicação profunda, né? Uma importância científica muito importante, né? Muito relevante. Então, pode um país alterar o método de contagem? Mudar no meio? Que impacto isso tem para o todo? E a gente respeita a soberania do Estado ou a gente respeita o acordo que a gente faz parte, né, na OMS? Então, eu acho que essas reflexões a gente precisa fazer e precisa enfrentá-las em conjunto. Agora, mais do que nunca, eu acho que o mundo é global. A gente está vendo isso concretamente. E aí, o outro conceito que eu queria também trazer aqui para a gente refletir é o próprio conceito de soberania e as implicações que o reconhecimento da soberania trazem, né? Eu sou da geração que viu o Mercosul ganhar força e fôlego, né? E não só o Mercosul, como a União Europeia. Então, eu lembro dos meus estudos, o chavão era dizer: existe uma flexibilização do conceito de soberania. Estamos evoluindo, não há mais que se falar numa autonomia, independência dos Estados, estamos abrindo mão da nossa soberania em nome de espaços de integração, tribunais internacionais. Pois bem, chega a pandemia e o que acontece? Cada Estado resolve adotar sua política. Por mais que exista a questão da OMS, fechamento de fronteiras, determinações sobre estrangeiros que estavam em seu território, não houve uma obediência ou sequer uma preocupação com a pactuação internacional. Obediência a tratados. Eu lembro aqui para vocês, por exemplo, o próprio espaço do Mercosul. O espaço do Mercosul, que era um espaço que a gente tinha tanta, vamos dizer, tanto afeto e tanta confiança, né? A Argentina fechou fronteiras terrestres, marítimas e aéreas para todos os países e não fez nenhuma distinção para os parceiros do Mercosul. A gente pode, e aqui a gente não faz nenhum juízo de valor, apenas problematiza. A gente pode entender também que o Brasil é hoje uma grande ameaça à saúde pública da Argentina. Então, não vamos aqui entender ou avaliar essa decisão. Só o que a gente precisa fazer é perscrutar qual foi o peso e a relevância do tratado internacional nessa decisão. Alguém pensou que teria que ter um regramento distinto para os países parceiros do Mercosul, ou isso sequer foi cogitado? E aqui eu acho, pessoalmente, que isso sequer foi cogitado, porque a pandemia está se impondo para além dos nossos outros acordos, né? Existia uma corrente também, quando me debruçava estudando sobre isso, que dizia que a fonte do direito internacional era o Pacta Sunt Servanda, né? Os acordos precisam ser cumpridos. Eu acho que isso também está em xeque hoje. A ratio primeira do direito internacional é o direito à saúde. Isso é que tem guiado todas as decisões de todos os Estados. Se o Estado vai cumprir ou descumprir um acordo internacional, vem depois da análise sobre como resguardar a saúde pública. E aqui eu queria lembrar, depois desse segundo exemplo, né, queria lembrar um exemplo que o professor Gustavo levantou um pouco aqui agora, que é o do HC
do STF, de relatoria do ministro Barroso, que é um outro exemplo bastante interessante de afastamento de um acordo internacional, prestigiando primeiro o direito à saúde. Para quem não acompanha ou não acompanhou, esse é o HC 184828, fica aqui o registro também, para se alguém quiser depois ler, a decisão liminar do ministro Barroso, que é muito polêmica e muito interessante. A questão dizia respeito à retirada compulsória, né, do corpo diplomático venezuelano, que se encontrava aqui no Brasil, em função da declaração de persona não grata desse corpo diplomático. Vamos lembrar que o Estado brasileiro, só o Brasil e os Estados Unidos reconhecem Juan Guaidó como presidente da Venezuela, né? Salvo melhor juízo, eu acho que era assim a última forma. Então, houve essa declaração de persona não grata, lastreada, baseada em que acordo, em que instrumento? Na Convenção de Viena, a convenção que regulamenta as questões diplomáticas. O que decidiu o ministro Luiz Roberto Barroso? Basicamente, vou resumir aqui, os resumos são mesmo grosseiros, mas é por aí. O ministro disse muito que bem, o Estado brasileiro tem todo o direito de regulamentar quem é persona não grata e quem não é, e estabelecer quem é Estado acreditado, quem não é, mas, acima de qualquer direito estatal, está o direito de saúde, de resguardo da saúde dos indivíduos. Então, é um pouco a lógica, não é que os indivíduos estejam acima do Estado, não é isso, estamos derrogando, afastando, suspendendo, adiando um pouco os acordos internacionais para hoje prestigiar o direito à vida. E acho que o ministro Barroso, não me lembro agora de cabeça, mas acho que ele, inclusive, fala do risco dos indivíduos saírem daqui e entrarem em outro estado. Mas é isso, né? O risco à saúde é da própria locomoção. O quarto exemplo que eu queria trazer aqui hoje, e a minha proposta, como diz aquela linda canção do Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer. Não tenho nenhuma pretensão de trazer aqui dogmas e respostas, mas só de problematizar. Porque eu acho que, de verdade, a gente não tem a maturidade agora, durante o processo, para avaliar todos os contornos desse processo. Fato é que a pandemia chacoalhou as estruturas do direito internacional. O resultado disso a gente vai ver daqui a muitos anos. Então, o quarto exemplo também é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Dias Toffoli, uma decisão de hoje, inclusive, e que contraria o que eu estou dizendo até agora. O ministro Dias Toffoli, numa suspensão de liminar que dizia respeito a uma questão de território indígena, de comunidade indígena, o ministro Toffoli decide que é preciso preservar aquele território indígena, ele determina, né, a retirada da população não indígena, né, a extrusão desses indivíduos, e determina, não só nessa decisão, mas em várias outras, que seja respeitada a Convenção 69 da OIT, seu artigo 6º, que estabelece que os povos interessados precisam ser consultados mediante procedimentos apropriados, que ninguém sabe exatamente quais são agora na pandemia, mas para que eles possam livremente participar da adoção das decisões. Qual o desafio? O desafio hoje é como é que o Estado brasileiro vai cumprir esse acordo internacional? Como é que o Estado brasileiro vai... e aqui eu acho que, enfim, decisão judicial a gente cumpre, né? E eu acho que ele tem absoluta razão, o ministro. É preciso que a gente não desmoralize as normas de direito internacional. Mas como, em termos fáticos, faremos essa consulta?
como, em termos fáticos, garantiremos que essa consulta não coloque em risco a saúde da população indígena?